Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de usar do prestígio da presidência da mesa para saudar todos os senadores aqui presentes, especialmente também saudar o senador Eurovisto, a quem eu gostaria de fazer o registro da postura democrática de vir ouvir, de conversar com as entidades de classe, ouvir os pontos que angustiam todos para poder chegar a um texto mais adequado. E eu queria também registrar, senador, e parabenizar Vossa Excelência pela bandeira que tem de apoio às ferramentas legislativas para o combate à criminalidade grave. É um registro que eu vejo na sua postura política nesta Casa e neste Parlamento, e é necessário que seja esclarecido que as associações de classe do Ministério Público têm no senhor uma pessoa preocupada com este tema. Eu queria saudar também, senador Paim, em seu nome, todos os colegas do Ministério Público que estão aqui presentes, os outros colegas das outras entidades de classe, das entidades estaduais, que fazem esta sessão ficar muito mais confortável. Eu queria saudar os colegas de mesa e me dizer que fico grato de ter participado de uma mesa com esta composição, porque ela já traz o caminho que é proposto pela nossa colega Roseli, de um debate plural sobre um tema que atinge diversas dimensões. Não é só a dimensão da economia, não é só a dimensão dos direitos e garantias dos servidores, dos trabalhadores públicos, não. Ela traz sérias consequências, não só econômicas, ao nosso país. E, no meio desse cumprimento, senador Paim, eu gostaria de registrar também a admiração que todas as entidades de classe do Ministério Público têm pelo trabalho que Vossa Excelência produz, sempre transparente, sempre leal, sempre aberto a ouvir os reclamos que vêm da sociedade e não preocupado simplesmente em trazer uma dimensão de crescimento econômico, mas sim uma dimensão de serviços, de cidadania e, sobretudo, de qualidade de vida para as pessoas que têm uma situação econômica menos favorecida. Partindo também do registro da nobre colega, eu gostaria de dizer que, às vezes, falar em nome do Ministério Público traz uma certa antipatia, senador Eurovisto, né? Por que uma certa antipatia? Porque hoje nós trabalhamos temas muito graves, né? Umas discussões, temos pontos de conflito, pontos de divergência em algumas situações com agentes políticos e, às vezes, pode trazer impregnado numa fala classista que nós estamos querendo defender privilégios ou queremos defender uma postura simplesmente de interesses de uma categoria. E não é isso, senador, que nos preocupa. Nos preocupa, senador, realmente é esse decote, a desestruturação, o desmonte de todo o sistema de justiça. Desmonte e decote do sistema de justiça, principalmente criminal, senador. Nós temos hoje, nesses pontos que estão previstos no relatório que não estão no projeto original, que é algo que ainda nos traz mais preocupação, que podem enfraquecer as nossas carreiras de uma maneira muito clara. A preocupação que nós temos de início, senador, e precisamos dividir isso com o senhor, porque eu fiz o registro, que eu sei que o senhor é preocupado com essa ferramenta, é que as nossas carreiras se tornem desinteressantes. Sob que aspecto? Nós precisamos combater o crime organizado, nós precisamos combater os crimes de homicídio, nós precisamos combater a violência contra a mulher, nós precisamos combater vários pontos que exigem uma retaguarda do Estado, uma segurança do Estado, que nos permita exercer isso com liberdade e com independência. E, a partir do momento que, institucionalmente, nós não teremos essa retaguarda, a carreira passa a ser desinteressante. Eu aproveito as palavras da minha colega Renata Gil, também de Fernando, para dizer que o Ministério Público vive hoje esse receio de ser diminuído nas ferramentas que estão à sua disposição para ele cumprir a sua missão constitucional. E essa missão, senador, ela passa por situações muito caras de entrega ao povo brasileiro. Eu não preciso aqui fazer nenhum tipo de apelo, e nem longe de mim querer ser cabotino, de dizer que hoje o Ministério Público está vivendo o seu momento de maior exigência da sociedade. As situações estão no dia a dia aí para nos trazer claramente essas dificuldades. Nós sabemos de algumas posições próprias que o senhor tem, até em outras conversas que já manteve conosco, mas nós não conseguimos entender, por exemplo, por que
falar em redução de subsídios proporcional a uma redução de carga de trabalho. Nós não temos carga de trabalho, nós temos os magistrados, os membros do Ministério Público estão equiparados à situação de agente político. Eu trago para mim um exemplo de onde eu venho, do meu estado, eu sou do Pará, onde eu sou promotor do Tribunal do Júri e que eu estou acostumado a participar de sessões que duram 3, 4 dias sem interrupção. E, nesse caso, nós temos de verificar que não há como parametrizar, eu vou diminuir 25% e vou diminuir a jornada de trabalho, a carga de trabalho daquele que não tem. Faremos isso em diminuição de carga processual? Não podemos fazer, porque a entrega da justiça fica comprometida. Então, é um tema que nos traz não só uma dificuldade de entender como ele funcionaria, porque ele não tem como definir uma contraprestação pelo prejuízo que está sendo causado à carreira e também não tem como se entregar uma justiça, um sistema de justiça 25% menor. Não tem como pegar os números da violência doméstica e dizer tiraremos 25% dos casos para não atender, porque eles não estão adequados à PEC 186 e emergencial. Esse nome de emergencial traz para a gente também uma sensação de que, se não for feito desta maneira, não terá outra solução. Mas, ao contrário, as carreiras do Ministério Público e da magistratura, elas precisam hoje de maior expansão. Eu trago o exemplo de São Paulo, onde temos 422 cargos vagos. Eu trago o caso de Minas Gerais, que nós temos 300 cargos vagos. Na última refrega da reforma da Previdência, 115 colegas já se aposentaram em São Paulo. Isso já é uma demonstração clara de que as nossas carreiras estão se tornando desinteressantes para aqueles que atuam com a ferramenta jurídica. Então, que agentes políticos nós queremos trazer para a nossa sociedade ser atendida? Como falar em reduzir 25% dos subsídios e enfraquecer definitivamente as prerrogativas e as garantias que o Constituinte nos deu e que não são nossas. Elas são garantias de um perfeito exercício das nossas funções para a sociedade. Adiante, nós temos uma outra situação que nos preocupa, que é a quebra do escalonamento. O que seria essa quebra do escalonamento em efeitos não econômicos, mas em efeitos práticos? Eu vi há pouco o senador Messias se posicionar sobre o estado dele. Eu sou do Pará, temos colegas aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, de todos os estados, Mato Grosso do Sul, da Paraíba. Poderia, senador, trazer de volta aquela situação de fragilidade que nós tínhamos antigamente, que a Justiça de São Paulo tinha uma possibilidade de atuação melhor que a Justiça do meu estado, do que a Justiça dos outros estados. Nós quebraríamos com essa estrutura de unidade do Ministério Público e da magistratura. E, com isso, nós poderíamos ter justiça de primeira qualidade, de segunda qualidade, de terceira qualidade, ou, numa brincadeira simplesmente para poder se tornar mais didático, fazer a justiça de primeira categoria, de segunda categoria, de terceira categoria. É realmente uma preocupação que não passa nunca, e é isso que eu quero retirar da minha fala, de uma postura simplesmente de interesse de classe. É realmente uma preocupação para poder desincumbir toda a missão constitucional que esta casa, que o povo brasileiro nos trouxe. Adiante nesta preocupação, senador, nós temos que analisar que nós vivemos hoje uma retomada de uma discussão que há muito tempo nós tivemos. Antigamente se falava em servidor de Estado, servidor de governo, se era necessária a estabilidade, se era melhor a possibilidade de demissão, e nós viemos de um processo de construção de que o serviço público precisa ter uma rigidez, que as instituições precisam ter uma rigidez e não podem estar à mercê dos ventos que sopram naquele momento. Por quê? E justamente em razão da qualidade do que vai se prestar. E quando se fala prestar justiça, eu acho que é desnecessário tentar fazer essa valoração para todos os senhores. Mas aí, trazendo todo este ponto, nós temos uma tentativa de mudança de conceituação de que é verba indenizatória, o que é algo que nós temos já consolidado há muito tempo, e não só no serviço público, na vida privada.
Quer dizer, a pertinência temática desses pontos, senador Ariovisto, é uma coisa que nos preocupa, porque poderá ser discutido de uma forma mais adequada em outros momentos, isso não tem nada de urgente, e também nós temos outros projetos aqui na Casa que se dedicam exclusivamente a eles. E, com isso, nós poderíamos ter um refinamento, um trabalho de contribuição aos senhores senadores e aos senhores integrantes do Parlamento para que chegue a um texto que venha trazer uma adequação melhor. Neste quadro sinótico, nós vamos fazer um trabalho com os senhores e vamos novamente deixar à disposição de todos os parlamentares, de todos os senadores, onde as violações do ponto de vista técnico, jurídico, são flagrantes. Eu não quero ficar aqui numa linguagem jurídica, numa linguagem de argumentação, de fundamentação jurídica, de confronto constitucional, mas, pela uma simples leitura bem didática do quadro que nós trazemos aos senhores, todas essas são as formas de violação de uma situação constitucional já definida plenamente anteriormente. E adiante, senador, para não cansar, nós temos a dificuldade de trabalhar a ideia de que esses pontos exclusivamente que desestruturam a magistratura e o Ministério Público são necessários estar nesse texto, senador. É algo que nós vemos de uma maneira muito preocupante, porque talvez numa possibilidade de tramitação muito rápida não se tenha noção das consequências para o resultado do trabalho que nós deixaríamos de enfrentar dessa forma. E, para encerrar, eu gostaria de lembrar que o Constituinte nos trouxe, no texto principal, 3 garantias. Inamovibilidade, para que nós não pudéssemos ficar aos humores daqueles que têm seus interesses contrariados por decisões ou posturas de atuação, irredutibilidade de vencimentos e a independência funcional. Senador, a reforma da Previdência já nos atingiu de uma maneira ferrenha, já criou 2, 3 categorias de membros do Ministério Público distintas. Se nós trabalharmos a irredutibilidade já flexibilizada, tenha certeza que a nossa independência funcional e a capacidade de ter a coragem que é necessária, como diz Aristóteles, para conquistar todas as outras qualidades, ficarão em muito ameaçadas. E eu tenho certeza que não é o interesse dessa Casa, muito menos de Vossa Excelência, a quem eu admiro muito e já fiz os registros pelo belo trabalho que exerce. Senador, muito obrigado pela sua atenção e por ter ouvido a CONAMP e ter trazido a CONAMP para trazer algumas palavras sobre esse assunto.